Pensa comigo, você enche o tanque do seu carro, acende o fogão, paga a conta de energia, usa plástico no dia a dia, em quase tudo isso o petróleo está envolvido. E adivinhe, a gente pode ser sócio de quem extrai e refina esse petróleo aqui no Brasil. Pessoal, vamos ver vocês por aqui. Hoje eu vou falar de uma empresa que divide opiniões, que já esteve no centro de um dos maiores escândalos da história do Brasil e quase ao mesmo tempo foi a maior pagadora de dividendos do mundo inteiro em 2022. Isso mesmo, do mundo, não do Brasil, do mundo. Estou falando da Petrobras, a Petra 4. Mas antes de você falar, a Petrobras tem risco de governo, não me interessa. Para um segundo, eu entendo você. Eu também já pensei nisso, mas os números dos últimos 8 anos me fizeram mudar de ideia, não ignorar o risco, entender ele e decidir se vale a pena carregar. Nesse vídeo eu vou te mostrar os dividendos reais, os contextos reais, as crises reais e quanto você teria recebido se tivesse ficado quietinho com a ação da Petrobras na sua carteira. Já deixa o like agora se você curte análise honesta de ações pagadoras de dividendos. Isso ajuda demais o canal a crescer e chegar em mais pessoas. Vou começar do começo, é claro. O que a Petrobras faz e por que o setor de commodities é ao mesmo tempo fascinante e traiçoeiro. A Petrobras é uma empresa de petróleo e gás. Ela explora, extrai, refina e distribui. É uma empresa integrada. O que em linguagem simples significa? Ela faz de tudo, do poço até o posto. Mas o ponto central aqui é: petróleo é uma commodity e commodity tem uma característica única que vai definir tudo o que você vai entender hoje. Commodity é um produto padronizado, sem diferenciação. O petróleo que a Petrobras extrai do pré-sal tem o mesmo valor de mercado que o petróleo que a Saudi Aramco extrai na Arábia Saudita, se tiverem a mesma qualidade, é claro. O preço não é definido pela empresa, é definido pelo mercado mundial. Isso é diferente de uma empresa de transmissão elétrica como a Taesa, que recebe um valor contratado com o governo. Na Petrobras, o preço que ela vende oscila todo dia. O petróleo é cotado em dólares por barril, WTI ou Brent. Quando o barril sobe, a Petrobras fica mais lucrativa. Quando cai, como caiu para preços negativos em abril de 2020, o impacto é imediato. É a variável que define tudo: o lucro, o dividendo, o futuro da empresa. Agora, por que investir nesse setor então? Demanda estrutural. O mundo ainda depende de petróleo. A transição energética é real, mas lenta. A IEA prevê demanda crescente até pelo menos 2030. O pré-sal é um ativo raro. O Brasil tem um dos petróleos mais baratos de extrair do mundo. O break-even do pré-sal fica em torno de 25 a 30 dólares no barril. Com o petróleo a 70 dólares, a margem é gigantesca. Proteção cambial natural. A Petrobras vende em dólar. Quando o dólar sobe, sua receita em reais explode. Para o investidor brasileiro, isso é um hedge cambial embutido. Capacidade de gerar caixa absurdo. Em anos bons de petróleo, a Petrobras gera mais caixa livre do que muitos países produzem seu PIB. Risco de governo. O maior acionista da Petrobras é o governo federal. E o governo tem objetivos que nem sempre se alinham com o acionista minoritário. O preço da gasolina subsidiado, por exemplo, já prejudicou a empresa no passado. Volatilidade do petróleo, um conflito no Oriente Médio, uma recessão, no caso, global, uma pandemia qualquer, evento macro, pode derrubar o barril. E com ele, os dividendos. Endividamento histórico. Após o escândalo da Lava Jato e os anos de má gestão, a empresa acumulou uma dívida gigantesca. Ela melhorou muito, mas a sombra do passado ainda existe. Investir em Petrobras exige estômago. O ativo oscila muito. Em 2020, a ação caiu mais de 60% em poucos meses. Quem vendeu no pânico perdeu o maior dividendo da história no ano seguinte. A convicção é o ativo mais valioso aqui. Dito tudo isso, vamos ver o que os dados reais mostram.
porque dados não mentem. Olha essa tabela. Eu quero que você grave essa imagem na cabeça, porque ela conta uma história de humildade, reconstrução, paciência e recompensa. 2018, 80 centavos. A empresa que precisava se provar. Em 2018, a Lava Jato tinha destruído a reputação da Petrobras. A empresa tinha perdido bilhões em contratos superfaturados, em subornos e má gestão. Estava carregando uma dívida de mais de 300 bilhões. O novo CEO, Roberto Castello Branco, entra com uma missão clara: cortar custos, vender ativo, pagar dívida, dividendo não era prioridade. 80 centavos por ação foi quase um ato de fé, uma promessa de que a empresa ainda existia e pagava seus acionistas. Nesse momento, muita gente não queria nem ouvir falar de Petrobras. E foi exatamente aí que quem tinha coragem estava comprando. Em 2019, 78 centavos. Reconstrução em silêncio. Um ano de trabalho invisível. A gestão seguiu vendendo ativos não estratégicos, refinarias, campos terrestres, participações em distribuidores. O caixa cresceu, a dívida caiu, o dividendo ficou praticamente igual, 78 centavos. Para a maioria das pessoas, isso não era nada empolgante, mas para quem entendia o que estava sendo construído, era o silêncio antes da tempestade. 2020, 79 centavos, o teste final, petróleo negativo. Abril de 2020, o barril de petróleo da WTI fechou em menos 37 dólares, negativo. Pela primeira vez na história, produtores estavam pagando para alguém levar o petróleo embora, porque não havia onde armazenar. A Petrobras cancelou o dividendo extraordinário que havia planejado, mas pagou o mínimo, 79 centavos. Em um ano em que o mundo parou, a empresa manteve o compromisso com seus acionistas. Em 2020, a Petra 4 chegou a ser negociada na casa dos R$10. Quem comprou ali com coragem, com fundamento, pagou um preço que hoje parece impossível. O medo do mercado é frequentemente o melhor preço do investidor. 2021, R$ 5,45, a virada histórica. Aqui a história muda completamente. O governo aprovou um novo estatuto para a Petrobras, que vinculava a distribuição de dividendos diretamente ao fluxo de caixa livre. Na prática, se a empresa gerou caixa, ela paga, sem desculpa. Com o petróleo subindo, com a reabertura econômica, o caixa explodiu, R$ 5,45 por ação, um aumento significativo em relação a 2020. Quem ficou quieto em 2020 levou esse dividendo inteirinho. Agora para um segundo e me conta, você estava posicionado em Petrobras em 2021? Comenta aqui embaixo, quero saber sua história com essa ação. 2022, R$ 16,48, o maior dividendo da história. Em 2022, começa a guerra na Ucrânia. O mundo entra em pânico energético, o barril sobe e a Petrobras, com sua estrutura de custo baixo, no pré-sal, lucra de forma nunca vista antes. O lucro líquido de 2022, 188 bilhões, maior lucro da história de qualquer empresa brasileira, maior pagamento de dividendos de qualquer empresa do mundo naquele ano, R$ 16,48 por ação. Se você tinha 10 mil ações, recebeu 164.800 em dividendos em um único ano. Para ter dimensão, o dividendo de 2022 foi 20 vezes maior que o de 2018 em apenas 4 anos. Quem ficou quieto multiplicou seus proventos por 20. Esse é o poder da paciência combinada com um ativo de qualidade. 2023, R$ 7,09, a mudança de rota do governo. Com a posse do novo governo em 2023, o vento mudou. Houve pressão para reduzir a distribuição de dividendos e reinvestir na empresa. Mas a política de dividendos foi revisada. O resultado, R$ 7,09, ainda acima da média. É claro, ainda acima da média histórica, ainda um dividendo extraordinário para qualquer padrão, mas muito abaixo de 2022. O mercado, é claro, reagiu mal. A ação caiu, investidores reclamaram. E eu entendo, é claro, mas R$ 7,09 em dividendos, tem muita empresa que não paga isso
em 5 anos. Aqui está o risco governamental na prática. A empresa pode ter ótimos resultados operacionais e, mesmo assim, o controlador, que é o governo, mudar algumas regras de distribuição. Isso é real. Acontecer e pode acontecer de novo. Faz parte do preço de ser sócio de uma estatal. 2024, R$ 5,49. Solidez, mesmo com ventos contrários. Com a Selic em 2 dígitos, o mercado questionava: por que correr o risco da Petrobras se o Tesouro paga 13%? Boa pergunta, mas Petrobras respondeu com R$ 5,49 em dividendos consistente e sólido. Quem comprou no desânimo em 2023 e segurou em 2024 colheu esse fruto. A consistência vence a ansiedade, quase sempre. 2025, R$ 2,82, a projeção do ano. Para 2025, o cenário é de ajuste. Petróleo mais comportado, cenário global incerto, política de dividendos em equilíbrio entre distribuição e reinvestimento. A estimativa gira em torno de R$ 2,82 por ação. Abaixo, é claro, da média histórica. Mas lembre, a média inclui o excepcional de 2022, sem aquele ano outlier. A média normalizada ficaria em torno de R$ 3,50 a R$ 4,00, ainda muito acima de boa parte do mercado. Agora vamos ao que todo mundo quer saber. Quanto entra na conta? Vamos trabalhar com a nossa média mágica de R$ 4,96 por ação, ao ano, é claro. Esse é o dividendo médio dos últimos 8 anos, realista, sem exagero. 1.000 ações, você investe entre 47 mil e 48 mil hoje e recebe, pela média histórica, quase 5 mil por ano, R$ 413 por mês. Isso é uma conta de mercado de academia, de streaming, paga sozinha. 5 mil ações, R$ 24.800 por ano, R$ 2.067 por mês. Para muitas famílias, isso é uma renda complementar significativa, um salário extra, uma aposentadoria paralela. 10 mil ações, R$ 49.600 por ano, mais de R$ 4.000 por mês. Aqui a coisa começa a parecer liberdade financeira de verdade, não de forma rápida, não de forma mágica, mas construída tijolo a tijolo. Para ter 10 mil ações da Petra 4 hoje, você precisa de algo entre R$ 470 e R$ 471.600 investidos. Ninguém chega nesse valor do dia para a noite, mas com aporte mensais de R$ 100, depois, quando puder, claro, aumentar o valor do aporte de 500 ou para mais e sempre reinvestir nos próprios dividendos, em 8 a 12 anos, a matemática trabalha por você. E aqui eu quero ser honesto com você. Eu tenho Petrobras na minha carteira e quem acompanha sabe disso. E eu sinto na pele cada oscilação. Quando o governo faz um pronunciamento sobre política de preços, eu olho para o meu celular. Quando o barril cai 5%, eu respiro fundo. Mas eu também sei que nos últimos 8 anos, quem ficou quieto recebeu em média R$ 4,96 por ação. E isso, combinado com uma boa posição, muda de vida. Compartilhe esse vídeo com um amigo que acha que a Petrobras é empresa do governo e não dá para investir. Às vezes, um dado real muda muito mais do que 1.000 argumentos. Uma das coisas que eu mais gosto na estrutura de dividendos da Petrobras é que ela distribui ao longo do ano. Não é tudo de uma vez em dezembro, te tentando a gastar. São 4 momentos estratégicos. Por que essa distribuição faz sentido? Maio e junho são seguidos. É quase como receber 2 vezes no mesmo período. Isso permite um aporte forte logo no meio do ano, quando o mercado ainda não entrou na febre de fim de ano. Setembro chega no meio do segundo semestre, perfeito para reforçar a posição antes da corrida de fim de ano. Dezembro fecha o ciclo e chega junto com o 13º, de quem, é claro, é CLT. Se você usa esse dividendo para investir em vez de gastar, o efeito composto é brutal. Use maio e junho para reinvestimento automático em Petra 4 ou outra ação de sua carteira. Use setembro para reequilíbrio de portfólio. Use dezembro para reserva de emergência ou para aproveitar oportunidades. É claro que o mercado oferece no final do ano. E quando você combina a Petrobras com outros pagadores, como Taesa, maio, agosto, novembro, dezembro e Banco do Brasil, meses diferentes,
você consegue construir um portfólio que te paga praticamente todo mês. Mas isso é papo para um vídeo específico sobre montagem de carteira de dividendos. Me fala aqui nos comentários se você quer esse conteúdo. A gente chegou no final e eu quero deixar com você não só os números, mas a mentalidade que transforma esses números em algo real na sua vida. Em 2018, a Petrobras era piada, lava-jato, prejuízo, dívida, escândalo. Quem falava em comprar Petra 4 era chamado de louco. Em 2022, a Petrobras pagou o maior dividendo de qualquer empresa no mundo inteiro. A mesma empresa, as mesmas ações. Entre 2018 e 2022, quem tinha 10 mil ações e ficou quieto recebeu 243 mil em dividendos, só em proventos, sem vender nada. Isso é o que a paciência e a convicção fazem. Não estou falando de fé cega, estou falando de entender o negócio, entender os riscos e decidir se você aceita carregar esse risco em troca de retornos potenciais. A Petrobras tem risco de governo? Tem, mas ela também tem um pré-sal, que é um dos ativos de petróleo mais baratos do mundo para extrair. Ela tem uma estrutura de custo que permite lucrar mesmo com um barril mais baixo. Você precisa pesar os dois lados, não ignorar o risco, mas não ser paralisado por ele. Tem um conceito que eu gosto muito. Você só entende verdadeiramente um investimento quando você está nele, quando você sente a oscilação, quando o seu dinheiro está lá dentro. Eu tenho Petrobras e essa experiência de manter a cabeça fria enquanto o mercado grita é o que mais me ensina sobre finanças. Comenta aqui, você investe ou já investiu em Petra 4? Qual foi o momento mais difícil de segurar? Me conta a sua história, quero ler todos os seus comentários. Na semana que vem, a gente vai analisar mais uma grande pagadora de dividendos. E eu tenho dois candidatos na fila, Banco do Brasil, BBAS3, uma das empresas mais baratas do mercado, com um histórico de dividendos invejável e um lucro que envergonha muito o banco privado. Ou a Taesa, TAI-11, a vaca leiteira silenciosa, como eu gosto de chamar, uma transmissora de energia elétrica com concessão do governo, com fluxo de caixa que ignora crises. Qual você quer ver primeiro? Comenta aqui, BB ou Taesa? Os comentários decidem. Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo, isso significa tudo para mim. Muito obrigado. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha com quem precisa ouvir isso. Fique com Deus e bons investimentos.